vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. O foco aqui é uma ferramenta que literalmente muda o jogo quando o assunto é saúde ocupacional. O famoso Questionário Psicossocial de Copenhagen, ou simplesmente COPSOC. A grande ideia é entender como a gente consegue medir aquilo que, na maioria das vezes, fica invisível no ambiente de trabalho. E para colocar a gravidade disso tudo em perspectiva, pensem num número bem assustador. 20 milhões de euros. Isso mesmo. Esse foi o custo econômico anual estimado do estresse no trabalho só na antiga União Europeia dos 15. E olha que estamos falando de dados lá de 2002. É um impacto financeiro simplesmente gigantesco, né? E claro, o custo humano por trás dessa cifra enorme é ainda maior. Então, a nossa jornada de hoje vai mapear o problema desde a raiz. Vamos passar pelo aumento do estresse no trabalho e o que exatamente é esse tal de COPSOC, até mergulhar na realidade dos dados de Portugal, nas diferenças entre os setores e o mais importante de tudo, como a gente avalia para conseguir prevenir de verdade. Vamos lá? Começando pelo começo, o aumento do estresse e como estamos navegando nessas demandas tão pesadas das organizações modernas. Para a gente alinhar o vocabulário aqui, o que são fatores psicossociais? Bom, basicamente são as características das nossas condições de trabalho que acabam afetando a nossa saúde, sabe? Isso acontece através de processos psicológicos e fisiológicos super complexos. Em bom português, é como a organização do dia a dia bate de frente com a saúde física e mental das equipes. É algo extremamente real e palpável. Mas afinal, o que mudou tanto no ambiente de trabalho recentemente? Nas últimas décadas, a gente viu uma onda absurda de enxugamento de equipes, terceirização para todo lado, uma enxurrada de contratos temporários e, claro, jornadas de trabalho cada vez mais longas, com uma pressão de produção que não dá trégua. Toda essa busca maluca por mais flexibilidade frequentemente resulta em muita insegurança e sobrecarga. O resultado? O ambiente psicossocial despencou. E é exatamente aí que entra a nossa segunda etapa, o que é o COPSOC e por que ele é a ferramenta de diagnóstico essencial para a saúde ocupacional. Essa ferramenta foi criada originalmente pelo Instituto Nacional de Saúde Ocupacional da Dinamarca e depois cuidadosamente adaptada e validada para Portugal. O COPSOC é uma daquelas soluções com uma base científica inquestionável. E o mais legal é que ele tem uma pegada totalmente multidimensional. Sabe o que isso significa? Que ele não olha só para uma pecinha do quebra-cabeça. Ele avalia tudo, desde as exigências de raciocínio e o volume de trabalho, até a qualidade da liderança e o apoio que a equipe recebe. É o pacote completo. E na prática, como isso funciona sem ser algo super engessado? O questionário foi dividido em 3 versões para caber em qualquer realidade. Tem a versão curta, que é perfeita para empresas menores, com menos de 30 funcionários. Tem a versão média, que é praticamente o padrão ouro para o pessoal da saúde ocupacional avaliar riscos e montar planos de ação. E tem a versão longa, mais densa, usada para aquelas pesquisas acadêmicas profundas. Essa flexibilidade é com certeza a grande sacada aqui. Para ler os resultados, o modelo usa uma metáfora que todo mundo entende de cara: um semáforo. As pontuações são divididas em terços. Deu verde? Beleza, a situação está favorável. Caiu no amarelo? Sinal de alerta. É um nível intermediário que já pede atenção. Agora, se bater no vermelho, aí é perigo na certa. Um alerta claro e imediato de risco para a saúde. Desse jeito, qualquer liderança consegue bater o olho e ver onde o incêndio está começando. E o que os dados reais nos contam? Vamos dar uma olhada na realidade em Portugal, usando os dados de referência nacionais. Para ter uma base realmente sólida, o estudo pegou uma amostra de respeito, quase 4.200 trabalhadores portugueses. E olha que interessante, a divisão entre os gêneros foi super equilibrada, com uma idade mediana ali na casa dos 38 anos. Ou seja, é um retrato mega fiel. Uma amostra maciça desse tamanho permite que a gente enxergue com uma lupa o que realmente está rolando dentro das empresas no país. O que nos leva diretamente a como esses números se comportam no detalhe. Vamos explorar as diferenças demográficas e por setor, e descobrir exatamente onde moram os maiores riscos. Quando a gente recorta esses dados por gênero, a realidade bate forte. As disparidades são enormes e bem preocupantes. As trabalhadoras relatam níveis de burnout significativamente mais altos e lidam com exigências emocionais super intensas. Em contrapartida, os homens reportam que têm muito mais influência no próprio trabalho e sentem um senso de comunidade bem maior. Os dados deixam muito claro que existe um custo emocional desproporcional caindo pesadamente sobre as mulheres. E as faixas etárias? Bom, os números surpreendem de novo. A galera mais jovem, abaixo dos 38 anos, está carregando uma mochila bem mais pesada de burnout e sofre muito mais com noites mal dormidas.
Enquanto isso, o pessoal com 38 anos ou mais relata sentir que tem muito mais controle sobre suas funções, além de encontrar bem mais sentido no trabalho que realiza. É muito louco ver como as pressões geracionais mudam totalmente a forma como a gente vivencia o estresse, né? Agora, olhando para os níveis de burnout divididos pelos setores profissionais, ensino e saúde lideram disparado. Professores e profissionais da área médica estão operando num estado de alerta vermelho quase contínuo. Mas aí vem um dado que deixa muita gente de queixo caído. Áreas como as forças policiais têm índices de burnout surpreendentemente menores nessa amostra. Sim, a polícia, uma profissão que classicamente todo mundo associa a um alto risco e estresse operacional. Mas por que será que isso acontece? É que o peso do trabalho varia demais. O setor da saúde lida, de longe, com as maiores exigências emocionais. É um desgaste empático constante que suga as energias mesmo. Já o pessoal da polícia trabalha num ritmo alucinante, o mais alto do estudo, mas, detalhe importante, eles têm a menor taxa de insegurança no emprego. Ter essa estabilidade estrutural acaba funcionando como um baita escudo psicológico contra o burnout. Faz todo sentido quando a gente para pensar. E chegamos à nossa última etapa, avaliar para prevenir. É hora de sair do diagnóstico e partir de vez para a ação. O grande X da questão é o seguinte: fazer essa avaliação toda, por mais sofisticada que seja, não serve de nada se parar por aí. O próprio manual metodológico do COPSOC manda real e diz que a ferramenta nem deve ser usada se a empresa não tiver a firme intenção de agir em cima das descobertas. Descobrir que o painel está piscando em vermelho não adianta absolutamente nada se a liderança não estiver comprometida a mudar as coisas e proteger as equipes. E para que essa ação preventiva seja um sucesso de verdade, tem algumas regras de ouro. Primeiro, a participação direta de quem trabalha é vital. Afinal, a gente está avaliando o trabalho na prática, e ninguém sabe mais sobre isso do que quem está lá na linha de frente. Além disso, tem que ter sigilo total. A gestão precisa atuar junto com a saúde ocupacional e, o mais importante, garantir o retorno transparente de todos esses resultados para a empresa inteira. Sem isso, simplesmente não rola. E convenhamos, se o incentivo moral não for motivo suficiente para uma mudança, a lei está aí para lembrar. Puxando para a legislação de Portugal, a Lei 102 de 2009 é claríssima: garantir que as exposições a esses riscos psicossociais não acabem com a saúde e a segurança de quem trabalha não é só uma ideia bacana de recursos humanos, é literalmente uma obrigação legal do empregador, ponto final. O que nos deixa com um pensamento final para explodir a cabeça. Sabendo de todo esse impacto pesado dos riscos psicossociais e tendo em mãos a ferramenta perfeita para medir tudo isso com precisão, como é que as organizações modernas vão reestruturar os seus ambientes? O que precisa acontecer de verdade para transformar todos esses alertas vermelhos perigosos de volta em sinais verdes? Fica aí a reflexão indispensável sobre o cuidado com as pessoas e o futuro do trabalho.